Hoje, um médico, para ser um cirurgião plástico, ele tem que ter uma formação em cirurgia plástica específica, né? O que eu vejo é uma grande desvalorização do processo de gestão mesmo, né? Em que qualquer um pode ser um diretor, um chefe de gabinete, um executivo da área da gestão em qualquer, seja privada, seja pública. Só que na privada é claro que se não der lucro, se não der lucro, vai embora. Claro. No público, muitas das vezes que a gente tem visto aí, a ineficiência acontecendo, e vidas muitas das vezes pagando o preço dessa ineficiência e sem custo nenhum. Então, a questão do pré-requisito na gestão, ela é fundamental. Se nós não pensarmos dessa forma, a gente vai ter, como você citou vários exemplos, o exemplo francês, o exemplo americano, que formam seus técnicos, né, que formam pessoas que têm a habilidade, têm um conhecimento daquela área para poder exercer, que fizeram o concurso, que, digamos, estão desenvolvendo o seu papel e que, ao mesmo tempo, são absolutamente desvalorizados. São chefiados por alguém que não tem habilidade. Porque, muitas das vezes, eu tenho que ser chefiado por alguém que não tem a menor condição de me chefiar. Não tem, às vezes, habilidade nem relacional, que é mais, para mim, uma das mais importantes, de se relacionar, de falar, né? Por isso a gente tem visto muito falar em assédio moral, porque isso tem acontecido muito, né, em instituições públicas. Por quê? Pessoas que não têm condição técnica de exercer determinado cargo, exercendo, ainda assedia aquele que conhece, que sabe tenha... com quem está falando, porque é um processo o reforço do poder por um ato negativo. Isso você tem muito no poder público. Você estava levantando algumas coisas, eu tenho 38 anos de vida pública, de formação e na Fiocruz também, mas a gente tem ainda algumas instituições que premiam isso. Você tem, qual de nós não gostaria, muito provável, de ter feito a Escola Superior de Guerra? Sim. Qual de nós não gostaria de ter feito uma escola nacional da área pública que você tinha uma instituição que só fazia isso? O Instituto Rio Branco. Qual de nós não gostaríamos de ter feito o Instituto Rio Branco na área de diplomacia, que te dá uma habilidade? E qual de nós, e aí aponta muito do que o Rubílio está falando, no Legislativo, a Alerj tem um curso de formação, só são 45 vagas por ano, e é um curso de 1 ano e meio. Que as pessoas se aprendem o método de legislar e controlar e ver conta. Porque qual é o papel do parlamentar? Ele tem o papel de fazer leis e fiscalizar o executivo. Mas como alguém, desculpe, eu não estou fazendo nenhuma crítica, mas é fato. Como um pipoqueiro pode virar um deputado ou um vereador e a equipe que ele traz quem é? Ele tem que trazer de um pipoqueiro para baixo, porque ele tem essa limitação, ele teria que ter, ele vai ter um técnico que é melhor do que ele, é complicado. Então, essas pessoas vão legislar o quê? Vão saber o que de contabilidade, o que de processo administrativo. Fiscalizar então, o quê? A própria Assembleia Legislativa, no caso do Rio de Janeiro, faz um curso de formação para as pessoas que são cargos indicados por esse deputado ou por esse vereador, para que eles possam se formatar para fazer como se fosse uma auditoria, a mesma coisa que faz o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas também faz esse tipo de habilitação. O problema é que a gente acha que está muito distante da gente. E a gente aceitou, infelizmente, que pessoas capacitadas sejam comandadas por pessoas incapacitadas. Você tem um diretor de hospital que fala SEGE, asterisco, fumos e fomos, quando ele não tem nenhuma ligação com uma unidade de saúde. E a gente está aqui repetindo um erro que a gente tem muito. Porque a gente falou quando um médico está dirigindo uma unidade, ele não é um profissional de saúde, ele é um profissional de doença. Profissional de saúde é uma série. Você vai me dizer que um administrador, falta para ele capacidade de ser diretor do hospital, talvez ele tenha muito mais do que um médico, do que um biólogo, do que um odontólogo, porque ele entende da gestão do hospital, não de atender o paciente. Claro. O médico não está preocupado, ele quer o medicamento dia e hora que ele precisa. E não como ele compra, de onde ele compra, qual é o mais barato. Isso é um processo difícil. Por isso que você tem alguns problemas. As pessoas falam e repetem. E a imprensa repete muito. Na saúde tem muita corrupção. Até deve ter. Mas não tem muito engano. Tem dublê de administrador. É como se eu, que não sou médico, entrasse no centro cirúrgico. Eu vi tanta cirurgia sem fazer. Lógico que não. Se eu não tenho o conhecimento básico, é muito provável que eu compre errado,
que eu pague errado, que todo mundo aqui pode comer, mas todo mundo precisa comer, então vamos dar comida a todos. Não, se você não é funcionário, não pode comer. E aí alguém fez uma lei em 1900, eu não sei onde, que só pode receber alimento com recurso, não sei o quê, se for um funcionário da casa. Não, mas ele trabalha tanto quanto, mas ele é um estagiário. Então eu como ele não. Tem alguns erros que o profissional que não é formatado para aquilo, por isso eu repito, eu já dirigi 14 hospitais, secretário municipal de saúde, superintendente de Estado, presidente de empresa do Instituto Vital Brasil. Ou as pessoas, com toda certeza, me faltava muita capacidade para fazer isso. Mas eu sempre procurei um administrador muito bom, um advogado muito bom, um enfermeiro muito bom e um médico que me assessorassem. E aí você pode estar no comando, mas sabendo escutar e aí decidir, porque alguns momentos são de conflito. Qual médico sabe discutir orçamento? Os avanços da tecnologia e também da pesquisa em medicamentos nos últimos 30 anos, mercê inclusive da informática, dos recursos que se dispõem, né? Nessa sociedade moderna, nesse novo processo de informatização do mundo em geral, tem gerado técnicos, mais do que isso, tecnologias e remédios bastante avançados, mas caros. Se nós estivéssemos na década de 70 com a tecnologia e com o conhecimento, aplicando aqueles procedimentos básicos, nós tínhamos uma medicina mais barata, certamente. Claro que morria mais ou morria menos, ou a gente tem no Brasil ainda, no caso da instituição como Oswaldo Cruz, na questão de sanitarismo, né, que você, Oscar, é bastante especializado e afeito, essa questão de prevenção ela não é mais grave até do que as críticas que se faz na imprensa, que é muito mais vinculada à recuperação quando a pessoa já está doente, né, do que efetivamente de evitar a doença. Não é saúde. Né? Não é saúde. O que a imprensa divulga, noticia e denuncia é doença e não saúde. É isso. Então, e você colocou um ponto que eu acho que ele é fundamental, que é a boa parte do custo da saúde, ele vem embutido na tecnologia. Se você for utilizar o Instituto Nacional do Câncer, só em 4 ou 5 medicamentos que estão na grade, eles custam quase que o recurso existente para pagar todos os outros pacientes portadores de câncer ou não, que vão lá para fazer a avaliação. E é justo que uma pessoa tenha o uso para sua patologia de não sei quantos milhões, enquanto e com esse mesmo recurso você atenderia todo o resto da população. A sociedade tem que discutir. Mas a gente tem coisas que são básicas. Por que você vai adquirir um medicamento ou vai mandar fazer ressonância magnética? Podia fazer raio-x. Você podia fazer o raio-x. E aí eu vou dar um dado, as pessoas vão ficar assustadas, mas mais de 70% de todos os exames de laboratório, todos os exames de imagem, raio-x, tomografia e ressonância, nunca são pegos. Os resultados não são pegos. Porque você precisa analisar um paciente. A história da doença que ele tem e os exames. Então, às vezes demora tanto para esse resultado sair, que só pela anamnese, pelo resultado, ele está amarelo, a urina dele está com cor de Coca-Cola. Traduz para a gente aqui, administrador, que é a anamnese. A anamnese é a capacidade de você saber a história dele. Tá certo. Né? Você pesquisar e escutar, é um problema também que a gente tem no profissional de saúde. Você vai ver um profissional de saúde que faça o atendimento de um paciente, que é o que a gente está chamando agora nas unidades pré-hospitalares, nas UPAs da vida, de classificação do risco desse paciente, para que ele possa ser verde, amarelo, vermelho. Mas tem tecnologia para resolver isso, Oscar? Não tem hoje? Se tivesse num chip, numa carteira de saúde de todo mundo, esse histórico facilitaria muito. Isso seria muito fácil de resolver. Agora, você imagina num país como o Brasil, que a gente faz uma eleição e acaba a eleição em 5 horas. Isso. A gente tem a maior rede bancária do mundo. Isso. É a rede brasileira. Imposto de renda. Eu passo aqui, imposto de renda, eu passo aqui um cartão e o dinheiro está depositado no Acre. É porque as pessoas não sabem que isso não acontece em países avançados. E por que a gente não tem o tal do cartão SUS? Que já está premiado na Constituição, tem toda a 80 já premia essa história. Isso abaixaria enormemente o número de exames e a necessidade do exame. Wagner, estaria lá no histórico. Você tem o histórico do paciente todo. Você que o médico atendeu, está tudo lá. Agora, por que você faz isso? Você fica discutindo se é a sua empresa ou do seu amigo,
ou a empresa dela e do amigo dela, ou do Urbilho amigo dele. A gente tem que parar com esse negócio. Pede para a rede bancária, a Febraban, vocês, por favor, me desenvolvam um projeto. Pede para a Petrobras fazer isso, que informática eles são. Pega um Banco do Brasil, uma Caixa Econômica Federal, empresas públicas ou agrupamentos, como o caso da Febraban, ou da Firjan, no caso do Rio de Janeiro, ou da FEComércio. Eles não vão ter, se tem para outras coisas bem mais complexas.